Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, famílias aqui reunidas em torno do altar, em torno do presépio, em torno da manjedoura onde está Jesus. Que bom que nos reunimos hoje, nessa noite santa, para celebrarmos o Natal do Senhor. É uma noite tão esperada, tão preparada, que agora se realiza. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que bom que vocês também encontraram o tempo para a missa. Porque geralmente a missa não está na agenda no dia de hoje. E o aniversariante é esquecido. A gente coloca tanta coisa na festa do Natal, se fala tanto em ceia, em presente, mas a missa não pode faltar na agenda desse dia. Pode faltar tudo, menos a missa. Então, vocês são privilegiados de estarem aqui hoje. Encontraram tempo na correria para acolher Jesus. E certamente isso fará uma grande diferença na ceia, no dia e no ano que começa. Fará uma grande diferença. Porque nós estamos aqui para acolher Jesus na nossa vida. Belém somos nós. A manjedoura somos nós. Então é Jesus que renasce em nós, e nós que temos a ocasião hoje de renascer com Ele para uma vida nova. É o ciclo da vida, é o renascimento da vida. Então, que bom que nos reunimos aqui hoje. Bom, queridos irmãos e irmãs, na presença aqui dos nossos anjos, tendo Jesus já no nosso presépio, nós queremos olhar rapidamente para as leituras de hoje. A primeira leitura, o profeta Isaías já anuncia no Antigo Testamento a chegada de um Salvador. E esse Salvador vem para trazer a luz para um povo que andava nas trevas. Então Jesus já é definido como luz, como o Salvador, como o príncipe da paz. Nós temos na primeira leitura vários adjetivos aplicados a Jesus: o príncipe da paz e a luz verdadeira, que dissipa as trevas e que dissipa também as violências, as várias formas de violência. Então vejam, nós iniciamos aqui no Brasil o ano da paz. Começamos no primeiro domingo do Advento, no início de dezembro, e vamos rezar pela paz até o próximo Natal, o Natal do ano que vem. Então, nós vamos rezar muito pela paz, sobretudo este ano. A paz no Brasil, a paz no nosso coração, a paz na nossa sociedade, na nossa cidade, e a paz no mundo todo. A paz do Oriente Médio. Vejam lá, há poucos dias atrás, o massacre de crianças no Paquistão. Vejam ontem a morte de um taxista por conta de 43 reais aqui pertinho de nós. Tantas expressões de violência, não só homicídio, mas tantas outras formas de violência. A corrupção é forma de violência, a injustiça é uma forma de violência, a falta de perdão é forma de violência. Então nós temos tantas formas de violência, e nós queremos pedir que Jesus, a luz verdadeira e o príncipe da paz, nos dê de fato uma paz verdadeira e duradoura. A paz que começa em nós, depois em nossa família, no trânsito, no trabalho, na sociedade como um todo, na política, na economia, enfim. Não haverá paz no mundo
sem justiça e sem perdão. A paz é fruto da justiça e do perdão. Então nós, quando lutamos pela justiça e quando perdoamos, nós estamos sendo instrumentos de paz. Como dizia São Francisco: Senhor, fazei o instrumento de vossa paz. Essa é a primeira mensagem nessa noite de Natal. Que sejamos instrumentos de paz, que possamos rezar pela paz e dar a nossa colaboração para que a paz de fato aconteça. Isso significa acolher Jesus como luz e como príncipe da paz, como nós ouvimos na primeira leitura. Segunda leitura, São Paulo nos convida, na mesma linha, a vivermos com equilíbrio, justiça e piedade. Equilíbrio, justiça e piedade. Veja, uma pessoa que quer a paz tem que ser também uma pessoa equilibrada. Então, o equilíbrio, numa sociedade marcada pelo consumo, pelo ter, hoje é um imperativo. Uma vida equilibrada, moderada, sóbria, em tudo. No falar, no comer, no consumir, em tudo. A sobriedade hoje, ela deve estar presente na nossa vida. Depois, a justiça e a piedade, o respeito a Deus. E o autor da carta de São Paulo diz assim: Deus quer um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Se nós somos filhos da luz, se nós acolhemos Jesus, nós pertencemos a Ele. E como é bom saber que nós pertencemos a Ele. E se nós pertencemos a Ele, nós somos convidados a praticar o bem e a vencer o mal com o bem. Não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. E a proposta cristã é sempre essa: fazer o bem e evitar o mal. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, nós já tivemos a apresentação no início da missa, o casal à procura de um lugar para que uma criança pudesse nascer com dignidade. E esse casal não encontrou. O mesmo aconteceu com Maria e José. Não havia lugar para eles na hospedaria, nas casas. Por isso o menino Jesus nasceu fora da casa e foi colocado numa manjedoura entre os animais, porque não havia lugar para eles dentro da casa. Se nós estamos hoje aqui, é porque queremos acolher Jesus dentro de nossa casa, no nosso ser. Nós queremos que Jesus ocupe o lugar que pertence a Ele. Caso contrário, esse lugar poderá ser ocupado por tantas outras coisas que nos afastarão da luz, da paz e da justiça. Então, o lugar de Jesus tem que ser ocupado por Ele. Não vamos deixar que nada ocupe o lugar que pertence a Ele. Sem acolher Jesus, a gente se perde também com as nossas coisas. Então vejam, é interessante esse fato. A situação melhorou, o mundo melhorou, mas ainda temos muitas expressões de justiça, de falta de dignidade humana, de falta de respeito à dignidade humana. E Jesus, quando assume a nossa condição humana, Jesus eleva a nossa condição humana. Jesus, ao assumir a nossa carne, é o que nós estamos celebrando hoje, a encarnação do Filho de Deus, do Salvador. Então, quando Jesus assume a nossa carne, a nossa condição humana é elevada. Então, a nossa vida adquire um valor ainda maior. Não só a nossa vida, mas a vida de todo ser humano que habita esse planeta. A igreja diz que pela sua encarnação, Jesus
se uniu, de certo modo, a todo ser humano que habita no planeta. Então, não é um privilégio apenas dos católicos e dos cristãos. Jesus veio para salvar a humanidade toda, para elevar a nossa dignidade, para dignificar a nossa carne, o nosso corpo. E como é bom saber que tudo aquilo que Jesus assumiu adquiriu um valor muito maior e também foi redimido por Deus. Isso significa que a nossa vida tem valor, que o nosso corpo tem valor, que a nossa saúde tem valor, que a gente precisa cuidar bem do corpo, da saúde, não só do nosso, mas do corpo dos semelhantes, que muitas vezes sofre por conta da injustiça e da desigualdade social. Então vejam, um ser humano que sofre é o rosto sofredor de Cristo. Por isso nós precisamos, nessa noite, pensar na nossa vida, no valor que tem a nossa vida diante de Deus e no valor que tem cada vida humana diante de Deus, porque toda vida humana foi dignificada por esse mistério de amor que é o nascimento de Jesus, que assumiu a nossa condição humana. Tem gente que desvaloriza a vida temporal, é isso. Tem gente que desvaloriza a vida temporal, a vida corporal, esperando apenas a vida eterna. Isso é um equívoco. Porque se Jesus assumiu a nossa carne, é porque nós temos que valorizar a nossa carne. Porque a nossa vida aqui tem um sentido. E não só a nossa, mas de todo o ser humano. E para terminar, queridos irmãos e irmãs, vejam, existe uma conexão direta entre o presépio e a cruz. Jesus foi colocado numa manjedoura, no leito, a madeira, e depois Jesus foi colocado numa cruz. Esse menino Jesus que nos foi dado hoje, Ele vai dar a vida por nós, e vai ressuscitar, e vai completar a obra de salvação. Então nós precisamos olhar para a manjedoura hoje, mas não deixar de olhar para a cruz. Esse menino veio para nos salvar, para dar a vida por cada um de nós. O leito da manjedoura e o leito da cruz. E na manjedoura também cabe a nossa vida. Nós costumamos dizer, vamos colocar na cruz de Cristo as nossas dores. Vamos colocar hoje na manjedoura também as nossas dores, as dores da humanidade, as dores daqueles que sofrem. Vamos colocar na nossa manjedoura a nossa gratidão pelas conquistas, também pedir a Deus a compreensão pelos fracassos. Tudo cabe, tanto na manjedoura quanto na cruz. E não se esquecer que esse menino que nos foi dado hoje, ele vai completar esse projeto de amor na cruz e na ressurreição. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, a graça de vivermos bem esse tempo de Natal, esse tempo de luz, de alegria, e vamos hoje agradecer a Deus esse grande amor de Deus por cada um de nós, que enviou o seu Filho para nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.